Jonas capítulo 2, versículos 1 até o 10. Jonas 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos. Todavia, aleluia, tornei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas Tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Oremos mais uma vez, irmãos. Paizinho, em nome de Jesus, nós mais uma vez estamos aqui, Senhor, reconhecendo, ó Deus, que não temos condições por nós mesmos, Senhor, de estarmos edificando os nossos irmãos, pelas palavras que vêm da nossa mente. Porque o que vem da nossa mente, muitas vezes, a maioria das vezes é a vaidade. Mas, ó Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e ela, nós temos a certeza que não volta vazia, ela cumpre aquilo que Te apraz. Então, que nesta noite, Senhor, mais uma vez, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, encontre caminho, Senhor, para trabalhar em cada coração, a trabalhar em nós, ó Pai, aquilo que Te apraz. Tu que conheces, Senhor, o mais íntimo do nosso ser. Tua palavra diz que antes mesmo das palavras virem aos nossos lábios, Tu já sabes, ó Deus, todas as coisas. Ó Deus, não temos como fugir da Tua presença, Senhor. Ó Deus, então, ó Deus, esquadrinha o nosso coração, ó Pai. Vê se há em nós algum caminho mau. Ó Deus, e nos livra, Senhor, de nós mesmos. Nos livra, Senhor, do poder da nossa mente. E nos dê, Senhor, uma mente de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, aviva, Senhor, a Tua igreja, pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém. Os irmãos já sabem o contexto do capítulo 1 de Jonas. Que o que acontece no capítulo 2 é consequência do que aconteceu no capítulo 1. E o que aconteceu no capítulo 1? A Bíblia vai dizer, depois você pode ler, se você não esteve outros domingos aqui e ouviu, mas a Bíblia vai dizer que Deus aparece para Jonas. Jonas era um profeta de Deus, um homem separado, para falar da parte de Deus para o povo de Israel. Então Deus aparece para Jonas e Deus dá uma ordem a Jonas.
E Deus disse para Jonas: olha, Jonas, vai para Nínive e profetiza contra ela que o seu pecado subiu até mim, e diz ao povo de Nínive que eu vou destruí-la por causa do seu pecado. Quando Jonas ouve essas palavras do Senhor, então ele, o texto ali relata, ele foge. Ele foge para um outro lugar. Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, vai para o sentido oposto. Jonas não obedece o Senhor. Jonas não se coloca à disposição do Senhor. E foge da presença do Senhor, foge da responsabilidade que Deus havia dado a ele. E quando Jonas foge da presença do Senhor, Deus então começa a trabalhar na vida de Jonas. Porque Deus viu no coração de Jonas um sentimento também que não era um sentimento segundo a vontade do Senhor. Apesar de ser um profeta de Deus, o seu coração não era fiel a Deus. E Deus então decide tratar com Jonas. E nessa fuga, Jonas entra num barco para fugir da presença de Deus, e quando ele está ali no meio do mar, então a Bíblia diz que Deus envia uma tempestade, e aquela tempestade no mar começa a agitar ali aquele barco, e o barco começa a ir a pique, correndo o risco de afundar e todos morrerem naquela tempestade. E então aqueles homens começam a tentar salvar aquele navio, jogando as cargas fora, eles viram que não resolvia. Então eles entenderam que aquilo tinha alguma coisa de divina, não era normal o que estava acontecendo ali. E o texto diz que cada um então começou a clamar ao seu Deus, para ver se o seu Deus livrava eles daquela situação. E a situação não melhorava, não amenizava. Então diz o texto que eles lançaram sorte para poder descobrir quem deles, entre eles, havia pecado, para que esse mal estivesse ali sobre eles. E o texto diz que quando eles lançaram sorte, então a sorte caiu sobre Jonas, e eles então vão diante de Jonas e diz: o que você fez, Jonas? Quem é você? Quem é o teu povo? Quem é o teu Deus? De onde você vem? O que você está fazendo conosco, Jonas? E aí Jonas então diz: olha, eu sou hebreu, temo ao Deus do céu que criou o mar, a terra e tudo o que nela existe. E isso está acontecendo com todos vocês porque eu desobedeci o meu Deus. E eu estou fugindo da presença dele para não obedecer o que ele me disse. E aqueles homens então dizem: e o que nós precisamos fazer então para que essa tempestade possa se acalmar e nós não morramos? Aí Jonas disse: vocês me atirem ao mar, me lancem fora desse barco, porque eu sou o motivo de vocês estarem passando por essa tormenta, por essa provação, por essa dificuldade, porque eu pequei contra o meu Deus. Então me atirem fora e o mar vai se acalmar. E os homens então, temendo a Deus, esse Deus de Jonas, que eles não temiam o mesmo Deus de Jonas. Então eles vendo o poder do Deus de Jonas, eles temeram em jogar a Jonas. Eles ainda tentaram salvar o barco sem lançar Jonas no mar, mas não teve jeito. A tempestade não se acalmou e eles precisaram jogar Jonas ao mar. E aí o texto diz, então o mar se acalmou.
E quando o mar se acalmou, o versículo 17 do capítulo 1, diz assim: então Deus enviou ou colocou diante de Jonas um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas daquele peixe. Então, o que nós lemos do capítulo 2 é consequência do que Jonas fez no capítulo 1. Desobediência, rebeldia contra Deus. Desobediência, rebeldia contra Deus é iniquidade. Iniquidade traz a morte. Traz a morte. O salário do pecado é a morte. E era nessas condições que Jonas estava, já à beira da morte. E é sobre essa condição, à beira da morte, é que eu gostaria de repartir com os irmãos alguns ensinamentos que essa oração de Jonas traz para nós. Eu disse que eu me identifico muito com Jonas, porque por muitas vezes eu me encontrei também nessa situação, em desobediência a Deus, em desobediência à palavra de Deus, fora da vontade do Senhor, e sofri as consequências dos meus atos. Mas, assim como Deus agiu na vida de Jonas e teve misericórdia dele, assim também Deus teve misericórdia de mim. E Deus tem misericórdia de você, porque Deus é um Deus de misericórdia. É como diz a palavra, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Mas o que Deus falou comigo aqui no capítulo 2, quando eu li essa oração de Jonas, e eu vi o desfecho do que aconteceu, a gente termina, né, o capítulo 1 dizendo, olha, Deus envia um grande peixe que engole Jonas vivo, e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. E o versículo 10 do capítulo 2 termina dizendo, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Ô, irmãos, como tem muita coisa maravilhosa aqui para nós aprendermos, aqui do versículo 17 do capítulo 1, até o versículo 10 do capítulo 2. O que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender, olhando para a história de Jonas, que Deus, irmãos, Ele é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus de segundas chances. Quando nós olhamos para essa história narrada aqui de Jonas, ela nos ensina que, por mais que nós também, muitas vezes, possamos estar agindo como Jonas, muitas vezes andando na contramão da vontade de Deus, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, que Ele não vai nos abandonar nesse caminho de perdição, sem nos dar uma nova chance, para que nós possamos nos voltar para Ele. Irmãos, como nós precisamos crer nisso, que Deus é um Deus, eu quero usar essa palavra no plural, porque eu creio dessa forma, Ele não é um Deus de segunda chance, mas Ele é um Deus de segundas chances. Jonas
ouviu a palavra do Senhor, Jonas cria em Deus, Jonas ficou sabendo da vontade de Deus, mas Jonas não obedeceu a Deus. E por causa da desobediência a Deus, então Jonas começou a passar então por uma tempestade na sua vida. Turbulências, provações, que levaram ele ao fundo do abismo, ao fundo do mar. Na linguagem popular, ao fundo do poço. E hoje a palavra de Deus para nós, que Deus quer falar comigo, quer falar com você, é essa. Talvez você também você conhece a palavra de Deus. Talvez você já tenha confessado a Jesus como Senhor da sua vida. Mas por alguma circunstância, no seu caminhar, você se afastou de Deus. Você não deu ouvidos à palavra do Senhor. E agora você está, também talvez como Jonas, lá no fundo do poço. Talvez sem esperança, sem perspectiva de vida. Achando que tudo está acabado. Mas essa palavra aqui, esse texto nos diz que enquanto houver fôlego de vida em nós, irmãos, há esperança para nós, porque o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia, que se compadece de nós, não nos julga segundo os nossos pecados, mas Ele nos julga segundo as suas misericórdias. Ele nos julga segundo o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Então a história de Jonas aqui narrada nesse texto, ela nos ensina que não importa o quão profundo você esteja, ainda existe esperança para você. Não importa que você até hoje não tenha colocado a sua vida no altar de Deus, não tenha obedecido a palavra, você tem se rebelado contra Deus, Deus está dando a você hoje uma nova oportunidade, uma nova chance, para que você possa se arrepender desse caminho que você escolheu, afastado de Deus, afastado da vontade do Senhor, e se volte para Ele, e busque a Ele de todo o seu coração. Ainda existe esperança, irmãos, porque Deus é um Deus de misericórdia. E como nós já falamos aqui, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Nós precisamos crer nisso. Tem muitas pessoas que às vezes passam por momentos na sua vida, que às vezes pecam, cometem coisas que não agradam a Deus, e depois ficam se culpando para o resto da vida, achando que Deus vai estar condenando ela por causa da sua fraqueza, por causa da sua desobediência. Não, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por mim. Nós precisamos crer nesse mediador, nesse Salvador, nesse sangue precioso que Jesus derramou na cruz, que é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Por isso não precisamos desistir da vida. Quantas pessoas estão desistindo da vida? Estão desistindo às vezes da família. Não desista. Ainda há esperança.
Se você está vivo, você está aqui neste mundo, você está aqui nesta noite, Deus quer estar fortalecendo a sua fé em Jesus Cristo. Deus quer fazer na sua vida tudo novo. Jonas estava nessa situação. Versículo 1 diz ele: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, do fundo do mar, do fundo do abismo, do fundo do poço. Apesar da sua desobediência, apesar do seu pecado, apesar das consequências do pecado estarem sendo vistas na vida dele, mas a Bíblia diz que Jonas se lembrou do Senhor e clamou ao seu Deus. Ele diz no versículo 2: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Olha onde Jonas acreditava que ele estava. Ele diz: do ventre do inferno. Quando Jonas certamente foi engolido por aquele peixe, Jonas estava ali. Jonas certamente começou a pensar: para mim não há mais esperança. Agora eu não vou conseguir nunca mais sair dessa situação. O desespero tomou conta. Ele ficou angustiado, por isso ele disse: eu estava numa angústia tremenda. Eu estava sofrendo a condenação do meu pecado. Mas mesmo ali, naquele lugar profundo, aquele lugar de condenação, eu clamei a Ti, Senhor. E o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu a minha voz. Não importa como a sua vida esteja hoje, não importa como você entrou aqui. Talvez a sua semana foi uma semana de pecado, de desobediência, de rebeldia contra Deus, contra a palavra de Deus. Talvez você está sofrendo as consequências. Mas aprenda como Jonas. Aprenda a confiar em Deus. Jonas, na sua angústia, lembrou do Senhor. E é isso que Deus quer trazer à sua memória hoje. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus compassivo. Paulo vai escrever, lá no livro de Efésios, capítulo 2, diz: estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Estando nós mortos, vamos até ler esse texto, porque eu vou tentar lembrar de cabeça que eu não vou lembrar. Efésios 2. Diz assim, começa assim o versículo: e nos vivificou. Jonas estava como morto, estava condenado à morte, mas ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu. E é isso que Paulo está dizendo. Ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos. Estando nós mortos em o quê? Em ofensas e pecados. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse era o caminho que Jonas estava andando, no caminho na sua vontade, não na vontade do Senhor. Ele diz:
E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E é aqui que tem essa maravilha, essa revelação dessa misericórdia de Deus. Mas, estando nós mortos, andando segundo a carne, andando segundo os pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Sobre nós estava a ira de Deus, porque não havia em nós nada de bom. Tínhamos como consequência a morte, porque o salário da morte é o pecado. Mas a palavra diz, Paulo diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Foi isso que aconteceu com Jonas. Andando nos seus caminhos de desobediência e de pecado. Mas ele se lembrou do Senhor, da misericórdia do Senhor. E Paulo diz, olha, nós também andávamos assim. Mas Deus que é riquíssimo. Ele não é só misericordioso, Ele é riquíssimo. Nele está toda a misericórdia. Por isso a Bíblia diz que Deus é amor. Por isso que lá em João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segunda chance. Deus está dando a você, está dando a mim, nesta noite, uma segunda chance, irmãos. De nós deixarmos de viver segundo o nosso coração, segundo os nossos pensamentos, para podermos estar vivendo a vida de Cristo. Uma vida segundo a sua vontade. Segunda chance. Jonas acreditou que Deus poderia lhe dar uma segunda chance. Por isso ele orou, por isso ele clamou, por isso ele buscou a Deus, mesmo estando naquela condição de condenação. Mas e você? E eu? Será que nós acreditamos nessa misericórdia de Deus? Será que nós acreditamos que Deus pode nos dar uma nova chance? Você acredita nessa misericórdia de Deus? Você acredita que alguém que errou merece uma segunda chance? Você já viveu uma situação de ter que dar uma nova chance para alguém que te traiu? Ou alguém que você traiu já te deu uma segunda chance? Deus é um Deus de segunda chance. E se Deus é um Deus de segundas chances, de segundas, né? Eu falei que eu ia usar no plural. A Bíblia diz que nós devemos andar como Cristo andou. Nós também devemos, irmãos, dar uma segunda chance para aquelas pessoas que muitas vezes
tem traído a nossa confiança. Quantas chances, muitas vezes, Deus já tem nos dado, irmãos, de arrependimento, de perdão. Mas nós muitas vezes não damos uma segunda chance para aqueles que nos ofendem, para aqueles que nos magoam, para aqueles que nos traem. Talvez você está aqui nessa noite e tem alguém na sua vida que talvez te traiu, que te fez mal. Traiu a sua confiança. E que muitas vezes o seu coração está fechado para essa pessoa. Está fechado para perdoar. Está fechado para suportar a fraqueza. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus é um Deus de novas chances e nós também temos que seguir as mesmas pisaduras que Jesus. Nós precisamos também ter esse coração perdoador, esse coração misericordioso. Betinho, estou vendo ele ali. Sabe o que é isso, né, Beto? Do que eu estou falando. Uma segunda chance. Como é bom você ter uma segunda chance. Uma oportunidade de poder fazer diferente. De não continuar mais no erro. Deus nos dá segunda chance, irmãos. Mas quando eu estava meditando aqui nessa história de Jonas, e Deus ali ouve a oração de Jonas, Deus, ela diz no versículo 10, Deus manda o peixe vomitar Jonas de novo na praia com vida. Deus dá uma nova chance a Jonas. Deus falou comigo também, que nós também temos que ter esse coração disposto a perdoar, esse coração disposto a andar a segunda milha, porque, irmãos, nós somos falhos, e mesmo sem nós, às vezes, queremos, muitas vezes nós vamos falhar com as pessoas que nós amamos. As pessoas que nós amamos vão falhar conosco. Mas nós temos que aprender com o Senhor a ser misericordiosos, a ser perdoadores. Porque é isso que Deus nos ensina. Quando a gente olha para a história bíblica, na Bíblia, a gente sempre vê Deus dando uma segunda chance aos teus filhos. Quando eu estava meditando, lembrei da história de Abraão. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que Deus daria um filho a Abraão. Um filho que viria do seu ventre. Abraão não soube esperar o tempo de Deus e ali com a sua mulher, seguindo o conselho da sua mulher, resolveu ter um filho com uma escrava. Também não confiou no Senhor. Quis dar o seu jeito. Quis conseguir a bênção pela sua força. Desobedeceu a Deus, mas a gente vê que Deus foi lá, conversou com ele, e Deus deu a ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Olha, vocês fizeram isso, mas essa não é minha vontade. Minha vontade é que do seu lombo e do lombo de Sara, eu vou te dar um filho.
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus deu uma segunda chance para Abraão, Deus deu uma segunda chance para Moisés. Quando Moisés decide ali deixar a vida como filho da filha de Faraó ali no Egito, e ele ali mata um homem, um egípcio, Deus leva Moisés para o deserto e lá Deus trata com Moisés durante 40 anos. Deus precisava desconstruir toda a formação que Moisés havia tido lá no palácio egípcio. Deus leva ele 40 anos lá. Ele veio, quando ele mata ali, porque ele estava ainda impulsionado pelo poder que estava sobre ele como filho da filha do faraó. Ele viu alguém fazendo mal para os seus descendentes, ele foi ali e já logo usou a sua força e matou aquele homem. Mas Deus queria usar Moisés para ser o libertador do povo. O que Deus faz? Deus leva Moisés lá para o deserto e deixa ele 40 anos lá, para Deus desconstruir toda aquela formação ali, para que Moisés então pudesse depois dizer: Senhor, eu nem falar eu sei, como que agora o Senhor vai querer me usar? Moisés chega a declarar, como que uma pessoa que foi criado ali como o filho da filha de Faraó, recebendo toda a instrução, poderia dizer: Senhor, minha língua é pesada. É porque Deus foi trabalhando, desconstruindo a vida de Moisés. E aí então depois Deus, que Moisés está nessa condição que Deus esperava, então Deus aparece novamente para ele e diz: olha, agora vem cá. Agora eu quero te usar. Eu vou te dar uma nova chance. Agora vai lá. Liberta o meu povo. Mas não mais na tua força. Mas na minha força. Segundo a minha palavra. Davi. Deus deu uma nova chance para Davi. Um homem chamado por Deus, um homem dito na Bíblia segundo o coração de Deus, mas que certo tempo da sua vida também, seu coração se encheu de soberba pelas vitórias que Deus tinha dado a ele diante dos inimigos e confiou nele mesmo. E o texto vai dizer, acho que é 1 Samuel capítulo 11, que nos dias dos reis saírem para a guerra, Davi não foi. Davi ficou no palácio. Enquanto ele passeava no palácio, ele viu Betseba tomando banho. Foi atraído por aquela mulher e ali cometeu adultério. Depois mandou matar o marido daquela mulher. Como que um homem, segundo o coração de Deus, pode ter essas atitudes? Se fosse nós hoje, se Davi fosse hoje o pastor, talvez, dessa igreja, e tivesse cometido isso, ele seria expulso daqui. Não poderia mais estar no nosso meio. Mas Deus não rejeitou, pelo contrário. Deus levantou um profeta para ir lá chamar a atenção desse homem pecador. Chamar a atenção de Davi. Olha, você me desobedeceu, você não me honrou, você não estava onde eu queria, e agora você cometeu esse pecado. Vai ter as consequências,
mas eu não vou te abandonar, não. Eu não vou te abandonar. Deus deu uma nova chance para Davi, irmãos. Mesmo ele tendo cometido adultério e depois ele tendo cometido um assassinato. Mandou matar. Não foi ele que fez, mas ele mandou. Deus deu a ele uma segunda chance. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Quando a gente olha para a vida de Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, o apóstolo que tinha dito para o Senhor Jesus, que se fosse preciso ele morreria por Jesus, que quando Jesus estava sendo preso ali, ele usa uma espada para defender Jesus. Um homem que diz: Senhor, mesmo que todos te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Esse Pedro, que aparentemente era tão fiel, amava tanto o Senhor Jesus, mas também quando foi provado, negou Jesus por 3 vezes. Negou Jesus por 3 vezes. Mas Deus também não o abandonou. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi lá buscar esse homem pecador que estava ferido, que estava ali desanimado, tinha voltado à sua profissão, pescador. Jesus sabia do valor de Pedro, que ele seria um vaso útil nas suas mãos. Por isso Jesus vai lá, prepara uma refeição para Pedro, e ali Jesus restaura a fé no coração de Pedro. E restaura o ministério de Pedro, quando Jesus diz: olha, apacenta as minhas ovelhas. Você me abandonou, você me negou, você me traiu, mas Pedro, eu te amo. Pedro, eu não desisti de você. Para isso eu ressuscitei. Aleluia. O Evangelho é isso. É morte, é sepultamento e é ressurreição. É nova vida, é nova chance, é nova oportunidade. Jesus pergunta para Pedro: você me ama, Pedro? O seu amor é ágape por mim, Pedro? Diz: não, Senhor, é filéu. Eu não te amo como o Senhor me ama, Senhor. O Senhor sabe que eu não te amo porque eu te traí. Eu te abandonei no pior momento da sua vida. Eu neguei o Senhor. Tu sabe de todas as coisas, Senhor. Mas Jesus disse para Pedro: mesmo assim, Pedro, sabendo que você não me ama de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, eu te desejo. Eu quero que você seja meu. Eu quero estar em você. Eu quero agir na sua vida. Eu quero restaurar. Eu quero fazer você uma nova criatura. Como aprendemos hoje aqui de manhã. Eu quero te revestir de uma nova vida, Pedro. Eu quero te revestir com a minha vida. Eu quero te adornar, Pedro, com aquilo que é agradável a Deus, para que agora você possa me oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
apesar de você não me amar, mas eu te amo com amor eterno. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. E ninguém vai poder tirar das minhas mãos. Jesus disse isso. Quando Jonas, irmãos, ora ali no ventre daquele peixe, quando Jonas estava ali naquela angústia, Jonas disse: Senhor, ele diz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente, versículo 3, me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. É isso mesmo. Eu fui lançado diante dos teus olhos, não posso mais estar diante de ti por causa dos meus pecados, Senhor. Versículo, e aí ele continua dizendo: todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Olha o que Jonas lembrou. Jonas lembrou do templo. Sabe por que Jonas lembrou do templo? Porque quando Salomão, irmãos, construiu o templo, é isso que nós estamos estudando na escola bíblica, a construção do templo. Quando o templo foi consagrado ao Senhor, Salomão fez uma oração a Deus. Ele disse: Senhor nosso Deus, nós consagramos esse templo a Ti. E a nossa oração, Pai, é que os Teus olhos estejam sempre voltados para esse templo. Para que quando esse Teu povo, Senhor, pecar, Te desobedecer, abandonar os Teus caminhos, abandonar as Tuas palavras, Senhor, e eles, Senhor, se lembrarem desse templo e vierem aqui, e se prostrarem arrependidos, e buscarem o Senhor ouça a oração do Teu povo. Salomão fez essa oração. Senhor, o que eu Te peço é que quando nós pecamos, quando nós fizemos aquilo que não Te agrada, mas, Senhor, quando nós viemos para esse templo, e aqui, Senhor, humilhados, buscamos a Tua face, o Senhor ouça a nossa oração, Senhor. E o que o Senhor disse para Salomão? Eu vou ouvir. Quando vocês me abandonarem e me deixarem, mas quando vocês vierem para este templo, e aqui vocês se humilharem na minha presença, eu ouvirei as vossas orações, e vos sararei, vos perdoarei, e vos darei uma nova chance, uma nova vida. Jonas se lembrou dessa palavra, por isso ele disse: tornarei a ver, eu tenho certeza que eu vou tornar a ver o templo. Versículo 7 ele diz: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a minha oração no templo da Tua santidade. O povo de Israel achou que quando Deus falou ali do templo, ela somente fisicamente aquele templo construído por Salomão. Mas o templo era uma figura, irmãos, na verdade, de Cristo.
O templo é uma figura de Cristo, o templo é uma figura da igreja. Por isso, lá em Jeremias 33:3, quando o povo estava lá na Babilônia, Deus envia a palavra para o profeta dizendo: diz ao meu povo, clama a mim, e responder-te-ei. Fala para eles me invocarem, então eu os livrarei. Deus constituiu um templo para nossa salvação. E esse templo, para nossa salvação, é o próprio Filho de Deus. É Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Quem entrar por mim, será salvo. Jonas se lembrou do templo. Hoje Deus não habita mais em templo, mas Ele habita no seu Filho. O seu Filho habita em nós, e nós habitamos no Filho e no Pai, pelo Espírito Santo. Então, irmãos, não podemos perder a esperança. Deus nos deu um Salvador que deu a sua vida por nós, para que nós não perecêssemos, mas pudéssemos ter a vida eterna. Essa vida eterna é pela fé em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Irmãos, nem usei nada do que está aqui. Tem 4 folhas aqui. Mas a hora já foi, eu não vou. Mas eu quero repartir um texto para os irmãos para a gente estar encerrando. Segunda chance. Nova chance. Esse é o tema, irmãos, da palavra do Senhor para mim e para você. Deus nos dá uma segunda chance. Atos, capítulo... Eu anotei esse texto, deixa eu ver aqui. Atos 4. Atos 4. Versículo 1 até o 12. Vamos gastar esses minutinhos finais lendo essa palavra do Senhor. Esse discurso é um discurso de Pedro, quando ele está sendo questionado a respeito da sua fé. Ele está sendo questionado a respeito das obras que ele estava fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro dá esta resposta ali, perante o Sinédrio. Ele diz assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então Pedro, João estavam ali pregando o evangelho, curando os enfermos, e aí foram presos. E diz que o Sinédrio, os sacerdotes, irados com eles, porque eles estavam ensinando o povo acerca da fé em Jesus Cristo, mandaram prendê-los. E aí diz assim o versículo 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram,
E chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Ele está falando Cristo. Cristo é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, posto também que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando Jonas estava no fundo do mar, no ventre do peixe, com as consequências do seu pecado, ele se lembrou do Senhor e da sua misericórdia e clamou ao Senhor. E o Senhor o ouviu e o livrou ali da morte. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Não é um Deus que está com uma espada na mão querendo perseguir os pecadores para os destruir. Não. É um Deus que está de braços abertos, de coração cheio de compaixão, para buscar e salvar os perdidos. Se você está perdido, se você está no fundo do poço, se você abandonou o Senhor, se você não está no centro da vontade do Senhor, creia. Creia que Deus ama você. E em Cristo Jesus, Deus quer te dar hoje uma nova chance de viver uma nova vida. Mas é necessário que nós façamos como Jonas fez. Jonas não pôs a culpa em Deus e em ninguém. Ele disse: Senhor, Tu me lançaste diante de Ti. E eu mereço mesmo o que eu estou passando. Mas eu lembrei também, Senhor, que o Senhor disse que tudo aquilo que fosse pedido ao Senhor, com o coração quebrantado no Teu templo, o Senhor ouviria. E por isso eu clamei ao Senhor. Por isso eu busquei ao Senhor. E o Senhor o livrou. E o que Jesus Cristo disse para nós? Tudo aquilo que vocês pedirdes ao Pai, em meu nome,
eu ouvirei. Eu ouvirei. Porque a vontade do Senhor não é que nós pereçamos, mas a vontade do Senhor é que nós tenhamos vida eterna, vida abundante, vida na presença do Senhor, vida segundo a vontade do Senhor. Está em nós, irmãos, fazer as coisas fora da vontade do Senhor. Isso é natural nós fazermos. Mas agora, a Bíblia diz, Paulo vai dizer, não somos mais nós que vivemos, mas agora é Cristo que vive em mim, Cristo que vive em você. E Ele é o poder de Deus na minha vida e na sua vida, para que agora nós possamos andar em novidade de vida. Crê em Jesus, clama a Jesus, busque o Senhor Jesus. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jonas disse, a minha alma estava angustiada, Senhor, mas eu me lembrei do Senhor. É isso que o Senhor falou comigo, é isso que o Senhor queria falar com você nessa noite. Talvez a sua alma está angustiada. Talvez você está sem esperança. Mas existe esperança e ela se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que ressuscitou, o que está à direita do Pai e intercede por nós. Amém? Louvado seja o Senhor, aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho, em o nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, pela tua riquíssima misericórdia sobre nós, ó Pai. Porque, Senhor, chegamos a Ti, não porque merecemos, o que nós merecemos, Tu sabes, ó Deus, nós merecemos a morte, mas assim o Senhor quis nos dar a vida na pessoa do Teu Filho. Então, ó Pai, que cada dia o Senhor possa, Senhor, ter liberdade para trabalhar em mim, para trabalhar na vida dos meus irmãos, para que nós possamos, ó Deus, estar sendo desconstruído de nós mesmos, da nossa autossuficiência, da nossa autoconfiança, da nossa autoindependência, Senhor, de Ti. Não, Senhor, que tudo isso caia por terra. Jonas disse ali, aqueles que confiam nos seus ídolos, desprezam a misericórdia. Não, Senhor, nós não queremos confiar nos ídolos, Senhor, porque eles são vãos, mas nós queremos confiar no Senhor. Nós não queremos desprezar a Tua misericórdia por nós, revelada no Teu Filho Jesus Cristo. Nós confiamos no sangue dEle, Senhor, para o perdão dos nossos pecados. Ele nos limpa de todo o pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse sangue é precioso. E Ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos torna cada dia mais alvo do que a neve. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias ao Teu nome. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje para todo sempre. Amém e amém.